Il était ici à l'Institut et sa réputation était telle que le futur roi de Bavière, Louis, le prince de la Bavière, avait demandé à ce que l'on fasse un masque pour garder un souvenir de cette personne d'une telle importance. Alors, authentique, celui-là, c'est artistique. Pestalozzi réunissait régulièrement les maîtres, ici, 3 fois par semaine, qui rendaient compte de ce qu'ils avaient fait et on essayait, en discutant et sous la responsabilité de Pestalozzi, d'améliorer et de voir ce que l'on pourrait faire, ce qui a permis à Pestalozzi d'écrire énormément sur la manière d'enseigner, bien que Pestalozzi ait dit aussi écrit qu'il ne voulait pas de méthode, mais par contre, il va parler du comportement, il va parler de l'enfant, il a dit je vais psychologiser l'école, donc c'est plutôt un état d'esprit. Ici, on a un livre, Unschuld den Ernst, c'est-à-dire c'est à l'innocence, c'est le livre où Pestalozzi, après, au moment du congrès de Vienne, essaye de rappeler à tout le monde que l'instruction qui s'était mise en place avec les nouveaux régimes ne soit pas rayée, mais qu'on continue. Et on peut dire, quand on parle du congrès de Vienne, on dit c'est un retour en arrière, mais il y a une seule chose qui a été préservée, c'est la scolarisation. Et ce livre, s'il est là, c'est qu'il a été imprimé ici. Il y avait une imprimerie au château. Quinta, o guaraná é uma planta de importância econômica e cultural no Brasil. Os indígenas fazem esse tipo de agricultura ao mesmo tempo que preservam, né, a vegetação do entorno. Então são áreas bem conservadas, né? Conheça a história do povo que é o guardião do guaraná. O processamento da semente, ela tem que ser de acordo com a tecnologia Saterê, que é uma tecnologia milenar. Guaraná, princípio do conhecimento. O Guaraná para nós é nossa vida, é nossa política, a nossa ciência. Quinta, 8h30 da noite. Ai, não tem nada para fazer. Como jogador, sempre cuidei da defesa. Como os remédios, que cuidam da defesa do organismo. Como treinador, sempre proteger a equipe, exatamente como os medicamentos, que protegem o nosso corpo. E como técnico da seleção, sempre convoquei jogadores que se doavam no campo. É mesmo, agora, porque se vou convocar você levaram o pai para doar desse, uma coisa se levaram o pai do importante. Tuta. Remédios. É Eles simples. aqui estão planejando É só matar ele separar de o remédio novo. que você não usa mais. Mas não sou doido. Eu não sou filha da puta não. Se vocês matarem, vocês vão se fuder. Porque falou que eu quero vocês vivos. O Chuticídio Oliveira faz a triagem Prefiro ir embora daqui. para quem realmente precisa. Eu não sou obrigada a querer Salva o jogo. que só me fez mal. O remédio pode salvar uma vida. Ultra partilha da Ultra Farma. Porque a falta